testemunho. Eu estou feliz com o Senhor porque Ele é maravilhoso. Vou dar um testemunho porque na quarta-feira agora, na semana passada, eu estava vindo de um culto, um irmão evangelista me pediu para ajudá-lo numa campanha, juntamente com ele e outros irmãos. A gente começou um trabalho e semana passada, na quarta-feira, foi o primeiro dia da campanha. E foi uma campanha, a campanha das causas impossíveis, e foi muito bênção. O rapaz queria pregar, o pregador que pregaria, que ministraria a palavra, não foi. E o Espírito Santo tocou no coração do irmão para que eu ministrasse. E eu preguei a palavra, foi uma bênção para a glória de Deus. E quando eu saí do culto, eu saí para lanchar. E depois, voltando para casa, no caminho, na esquina de casa, assim, muito próxima a onde eu estou morando nesse tempo, veio um rapaz de moto, eu estava de bicicleta, ele veio na minha direção, ele veio armado, ele vinha com arma assim, só que eu não percebi que ele estava armado, eu achei que ele estava pedindo orientação, informação. Ele veio com a arma assim, rodeou a mim e o Gabriel, eu fiquei sem entender nada, e ele, passa o celular com a arma apontada assim, eu falei, moço, eu não tenho celular nenhum não. Ele falou assim, passa, eu vou atirar em você, eu vou atirar em vocês. Eu falei, calma, a gente está vindo da igreja, eu não quero saber. Ele começou a falar muitos palavrões. E ele viu que o Gabriel estava de mochila, ele falou assim, ele não tem telefone não? Eu falei assim, eu gritei, eu falei, Gabriel, passa o telefone para ele. O Gabriel passou o telefone para ele, ele deu meia volta e foi embora. Eu não senti medo, não fiquei apavorada. O Espírito Santo me deu paz, nos deu paz. Aleluia. E nos deu a reação correta, entregamos o aparelho para aquele homem. E o Espírito Santo me fez lembrar de algo. Domingo, quando eu ministrei a mensagem na festividade das irmãs, Deus usou uma irmã para falar comigo, uma irmã que eu não conhecia. Ela agradeceu, disse que Deus havia movido muito o coração dela pela palavra. E ela disse que ela olhava para mim, começou a orar por mim. Ela disse que tinha visto um homem com muita raiva, com muito ódio, que queria me fazer muito mal. E ela orou pela minha vida e falou, Senhor, corta esse laço na vida da tua serva. E eu agradeço a Deus, porque há um mês atrás o Senhor me visitou em sonhos. Eu sonhei com esse assalto, eu sonhei com homens armados que nos assaltavam. E eu até comentei com o Gabriel, vamos ficar ligados, vamos prestar atenção, porque se o Espírito Santo está nos mostrando em sonho, é porque Deus ele está falando com a gente, vamos prestar atenção, vamos vigiar. E aconteceu, Deus nos avisa. Deus ele nos mostra, se algo está acontecendo em sua vida, está para acontecer, se você está na posição, se você tem orado, se você busca o Senhor, saiba que Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Às vezes o Senhor vai permitir que algo aconteça comigo e com você. Ah, mas Deus não é com você porque deixou de assaltar. Mais do que o bem material é a minha vida. Eu agradeço ao Senhor porque naquele dia, naquele primeiro dia da campanha, o inimigo se manifestou porque ele estava enfurecido por causa daquele dia. Porque ele sabe que a partir daquilo, daquele momento, daquela campanha, ou seja, nós que levamos a palavra, fazemos a vontade verdadeiramente do Senhor, o inimigo não tem satisfação com a nossa alma. E eu glorifico a Deus porque Ele não está satisfeito com a minha vida, porque se Ele estiver feliz é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu agradeço a Deus pelo livramento, pela minha vida, porque eu vi ali que aquele homem podia ter atirado em nós, mas ele não atirou, porque os anjos do Senhor estavam acampados à nossa volta. Então, ele levou só o telefone, ele poderia ter ceifado a minha vida, mas não era o momento, não era o tempo, ele não atirou em nós. Eu glorifico a Deus. Então, às vezes nós perdemos coisas, mas não são tão importantes quanto aquelas coisas que o Senhor tem liberado para nossas vidas. E essa semana eu estava subindo a um monte e eu estava falando com o Espírito Santo, eu estava ali orando, falando com o Pai, e o Senhor falou algo para mim, ele disse assim, filha, não se preocupe com coisas materiais, porque muitos são as que eu tenho te dado, maiores do que as materiais. E às vezes nós desprezamos as coisas eternas, que é um domínio próprio, que é uma autoridade, que é um discernimento, que são as armaduras espirituais do Espírito Santo. Ou seja, Deus nos dá coisas grandes e nós ficamos parados e atentamos só para as coisas físicas, para as coisas que Ele não nos ofereceu, que Ele não nos proporcionou, ou para coisas que Ele permitiu que o inimigo tocasse e arrancasse. E o Espírito Santo de Deus falou comigo muito forte no meu coração. Ele falou, filha, não se preocupa com isso não, isso é só coisa material, mas se alegra com as coisas que eu tenho te oferecido, que eu tenho te proporcionado, que são as eternas. Eu quero agradecer a Deus e vamos orar ao Senhor. Senhor Espírito Santo, muito obrigada pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu discernimento. Muito obrigada, Pai amado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, eu quero te agradecer neste momento. Pai, se há algum tipo de opressão maligna que queira impedir a palavra de ser ministrada com autoridade, Pai amado, que ele venha ser
autoridade que é o nome de Jesus, toda resistência no mundo espiritual, toda opressão, todo espírito maligno que não se sujeita ao Espírito Santo, eu quero repreender na autoridade que é o nome de Jesus. Espírito Santo, nessa noite eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha liberar a tua palavra, Pai, venha repreender, Pai amado, toda a opressão maligna, que a tua palavra venha libertar cativos, que a tua palavra dê discernimento, que a tua palavra levante quem está caído, que a tua palavra faça aquilo para qual ela foi enviada. Espírito Santo, nessa noite, mais uma vez, libera a tua palavra. Ninguém veio ouvir palavra humana, viemos ouvir a tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, libera a tua palavra. Basta uma palavra e a nossa vida pode mudar. Uma palavra, Pai, e aquilo que é impossível pode acontecer. Espírito Santo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha quebrar cadeias. Espírito Santo, Pai, eu te peço que o Senhor venha libertar a nossa alma. Eu te peço que o Senhor venha revestir-nos das armaduras espirituais de Efésios 6. Eu te peço, Pai, libertação nas mentes, libertações nas almas. Eu te peço que todo espírito maligno de distração, ele caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e que nossas mentes venham ser levadas cativas à tua obediência. Espírito Santo, cada um chegou aqui com uma demanda, Pai amado, cada um chegou aqui, Pai, com uma necessidade, e eu peço, Pai, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, segundo a tua palavra. Estamos passando por guerras, estamos passando, Pai, por situações difíceis, mas eu creio, Pai, que o Senhor está no meio da tempestade, o Senhor está no fogo, o Senhor está na copa, o Senhor está aonde o servo fiel do Senhor está. Quando o servo do Senhor coloca o joelho no chão e clama ao Senhor, não importa a adversidade, o Senhor está ali. Aleluia. Não interessa a adversidade, não interessa o quão difícil seja o tempo, tu estás. E nessa noite eu peço que o Senhor entre no barco de algumas pessoas que entraram aqui desanimadas, desistidas, Pai. Entraram aqui desesperançosas, mas saíram daqui, Pai amado, querido, com o som da tua palavra em os corações deles. Espírito Santo, eu te peço remédio a alguns corações aqui. Eu te peço entendimento. Ah, Deus, que alguns espíritos que se levantam, línguas malignas, espíritos de feitiçaria e discórdia, venham ser repreendidos em nome de Jesus. Todo espírito demoníaco, Pai amado, querido, que queira impedir a tua obra em nossas vidas, Pai, venha ser amarrado, repreendido. Deus, nessa noite eu te peço algo especial. Eu te peço que o Senhor fale de uma forma especial com os teus filhos e com aqueles, Pai amado, querido, que não enxergaram, não entenderam a sua posição no reino. Espírito Santo, eu te peço, incomoda, visita, liberta. Espírito Santo, que a tua palavra venha ser dirigida da forma que o Senhor quer. Nos levanta. Pai amado, querido, nos liberta. Pai amado, eu te peço, se o Senhor quiser nos corrigir, nos corrija. Se o Senhor quiser nos exortar, nos exorte. Se o Senhor quiser, Pai, nos instruir, nos edificar, nos consolar, nos console. Mas que a tua palavra venha ser liberada segundo aquilo que nós precisamos e segundo aquilo que o Senhor entende que nós precisamos. Assim eu oro. Assim eu te agradeço. E eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Pai, e as pessoas que têm sido alcançadas por essas mensagens gravadas, que elas vão ser tocadas de uma forma muito especial. Não só as pessoas que estão aqui, mas aquelas que estão recebendo em suas casas, nos seus lares, aonde essa mensagem chegar. Que o teu poder, Pai, venha trazer paz, libertação e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. E já falando para os irmãos que eu tenho conversado com algumas pessoas no WhatsApp, né? Irmãos que estão aqui, irmãos que estão distantes. Eu também tenho gravado as mensagens que eu prego aqui em outras igrejas. Eu tenho um canal pequeno e lá eu coloco algumas mensagens de algumas pessoas. E interessante porque na terça-feira uma pessoa me procurou, algumas pessoas têm me procurado para dizer que tem sido bênção nas palavras das mensagens. O inimigo quis roubar o celular porque tem sido uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas ele não vai parar a obra de Deus na minha vida. Ele não pode parar a obra de Deus na sua vida. Então, irmão, se eu não lhes responder, é porque eu perdi o meu telefone celular. Mas eu já tenho um número novo, quem quiser meu telefone pode pegar comigo. Amém?
Amém. E a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração está lá em Gênesis capítulo 26. Glória a Deus. Glória a Deus. A leitura vai ser um pouco extensiva, mas vai fazer diferença a gente ler isso aqui, porque nós precisamos do entendimento da palavra nessa noite. Amém? Gênesis 26 diz assim: Isaac vai gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderosos tens feito do que nós. 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois. Cavaram depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui o versículo 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eu quero ler aqui o versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém? Amém. Essa palavra aqui vai falar sobre Isaac. Isaac, ele vai passar por uma situação de fome. E quando ele está numa terra, o Senhor vai dizer o que é para ele: não desça ao Egito por causa da fome. Ou seja, não saia do lugar que eu te coloquei por causa de uma dificuldade. Não saia de um lugar porque não é o lugar, mas é a promessa do Senhor sobre a sua vida. E Isaac, ele vai falar sobre Abraão, que Abraão, ele cresceu, ele foi multiplicado porque o Senhor tinha uma promessa na vida de Abraão. E Abraão foi obediente à voz do Senhor e por isso ele viu a glória de Deus sobre a vida dele. Porque a promessa que estava sobre a vida de Abraão não era só para Abraão, mas era para a semente, o povo hebreu, é para aquele povo que tinha sido escolhido por Deus. E às vezes acontece conosco assim, por uma dificuldade, por algo ruim que acontece em nossa vida, qual que é a nossa intenção, como que a nossa carne faz, dá vontade de sair correndo. Uma dificuldade se manifesta e a gente quer logo sair do lugar que Deus nos colocou. Alguma coisa ruim começa a se manifestar, vem uma dificuldade e a gente começa a querer sair correndo porque nós temos uma tendência de não querer
conflito, nós não queremos ser confrontados. E Deus não nos chamou para ficarmos apenas simplesmente tranquilos, só recebendo das bênçãos dele, das maravilhas dele, não. Nós seremos confrontados. E nós precisamos crescer na presença do Senhor. E quando vamos ler o texto, vai dizer que o Senhor vai aparecer para Isaac e vai dizer, olha, não desça ao Egito. Não vai buscar fartura e prosperidade aonde eu não te mandei por causa da fome. Porque maior é o que está com você do que o que está com o mundo. Maior é o Deus que você serve, Isaac, do que a fome que você está passando e você está enfrentando. E às vezes nós temos um sentimento de apreensão, um sentimento de turbulência, começa a nos invadir, começa a nos preencher por dentro e ficamos assustados quando uma situação difícil ela acontece. Saiba que maior é o que está contigo. Não interessa a adversidade, não saia do lugar que Deus te plantou. E nós vamos falar sobre resistência. Não dá para crescer sem cavar poço. Tem gente que quer ficar grande, quer crescer, mas não quer cavar. E quando você cresce sem você ter estrutura, você vai cair. E o Espírito Santo de Deus está falando conosco sobre nós queremos de Deus as promessas dele, queremos a evidência, queremos a glória, queremos que ele nos honre publicamente sem nós cavarmos os nossos poços. Aleluia. E é o que acontece na vida de Isaac. Isaac ele começa a crescer de maneira sobrenatural. Não era normal o crescimento de Isaac, ele carregava uma promessa, ele carregava uma presença, ele era a semente de Abraão. E o Senhor, quando aparece a Abraão, ele vai dizer para Abraão assim, Abraão, se você puder contar as estrelas, se você puder contar a areia do mar, assim você também poderá contar a sua descendência, porque eu farei você crescer. O que Deus tinha na vida de Abraão era crescimento. Aleluia. E se Isaac era uma semente de Abraão, então aquela promessa também estava sobre a vida dele. Ele carregava uma promessa. Deus o escolheu. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a Isaac, e não interessa o que os filisteus pudessem dizer para Abraão ou pudessem dizer para Isaac, mas eles carregavam uma promessa de crescer e se multiplicar. A mesma promessa que Deus faz a Adão, a mesma palavra que ele libera sobre Adão lá no jardim, fala assim, olha, vocês estão aqui juntos, agora se multipliquem, cresçam, sejam fartos na terra. Deus tinha uma promessa sobre Abraão e sobre a sua descendência. E é sobre essa promessa que ele caminha. Ele começa a caminhar, ele começa a crescer, começa a ficar notória a glória de Deus sobre a vida de Isaac. E aqui no texto vai dizer que os filisteus começam a invejar a vida de Isaac. Eles começam a invejar o que ele carregava. Eles começam a ter inveja da glória que Isaac carrega. E Isaac vai começar a cavar poços, vai cavar poços, fazer a mesma coisa que o seu pai faz. Ele começa a cavar poços, e quando ele cava os poços, os filisteus vêm lá e entulham os poços dele. É isso que o inimigo quer fazer com a gente. A gente quer crescer. A gente quer avançar. Quem quer continuar do mesmo tamanho, do mesmo nível? A maioria não quer continuar. As pessoas, elas têm uma necessidade de crescer. Isso é do ser humano. Mas poucas pessoas têm a habilidade de continuar cavando, de cavar, de se esforçar. E quando Isaac vai cavando aqueles poços, os filisteus, por inveja, começam a entulhar. Eles tinham inveja daquilo que Isaac carregava. E eles começavam a entulhar os poços de Isaac. Por que o inimigo faz isso com a gente? Ele quer nos cansar. Você já se cansou cavando um poço. Aí você vai se cansar de novo tirando a terra daquilo que foi cavado. Você se cansa cavando e você se cansa tendo que tirar os entulhos dos poços. Mas Isaac, ele não faz, ele faz o trabalho de cavar. Os filisteus vão lá e entulham. Mas ao invés de ele ficar parado em um poço só, ele cava outros poços. Porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ninguém poderá te resistir por todos os dias. Josué 1:5. E a palavra vai dizer, ele vai dizer o que para Josué? O Senhor vai dizer, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu tenho certeza que essa palavra está
estava no coração de Isaac. Olha, como eu fui com Abraão, teu pai, eu também sou contigo. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Qual é a malícia do inimigo? É nos cansar. Quanto mais cansados nós estivermos, quanto mais cansados, vamos ficar preocupados e ansiosos e achar que as promessas não vão se cumprir em nossas vidas. O inimigo quer roubar o nosso ânimo. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Jesus nos alerta para não andarmos desanimados, não andarmos frustrados. Infelizmente, vamos caminhar e vamos tropeçar com pessoas ou circunstâncias em nossas caminhadas que alguém vai ver que a circunstância, pessoas, na verdade, é um mundo espiritual. Porque o inimigo, por mais que a pessoa que esteja caminhando ao seu lado ou à sua volta tenha algum tipo de sentimento contrário a você, não é ela, é o inimigo da nossa alma, é o diabo. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que lutam nos lugares celestiais. Elas não estão resistindo a você, elas estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Elas não estão resistindo à sua pessoa, elas resistem à promessa que já está evidente na sua vida. Você carrega uma promessa, você carrega uma glória, você carrega uma unção, que isso o inimigo quer resistir. Porque na verdade o inimigo não quer que você chegue aonde Deus diz que você chegaria. Ele quer te cansar, para você ficar frustrado. Mas Isaac continua buscando, ele continua cavando poços, e chega um momento em um dia que ele encontra águas vivas. E chega um momento que os seus inimigos, os invejosos, aqueles que não queriam ver Isaac prosperar, eles param de resistir a Isaac. Eles param de resistir àquilo que Deus tinha dado a ele. Porque vai ter que chegar um momento que o inimigo vai ter que parar de nos resistir, porque a promessa vai ter que se cumprir em nossas vidas. Aquilo que Deus disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Ele vai tentar te difamar, Ele vai tentar te envergonhar, Ele vai tentar colocar medo no seu coração, Ele vai tentar lutar contra a sua vida para que você não chegue do outro lado, e para que as suas mãos elas fiquem sempre vazias. Mas maior é aquele que prometeu, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E que o Espírito Santo venha nos ajudar e nos aconselhar. Não perca tempo tentando tirar a terra que jogaram. Deixa que entulhem onde você já cavou. Eles querem os seus poços, deixem ficar com os seus poços. Eles querem o lugar que você começou a cavar antes deles, deixe eles ficar com os poços que você já cavou. Porque vai ter um tempo que eles vão ter que parar. Vai ter um tempo que vão ter que reconhecer aquilo que Deus colocou sobre a minha e sobre a sua vida. Você está cavando poços como irmã. Como é que eu cavo poços? Você ora, você jejua, você lê a palavra, você ministra a palavra, você está com a mão no arado. Você está cavando poços. Quando você faz para Deus, você está cavando poços. Você está deixando a marca de Deus aonde você passa. Que nós possamos continuar resistindo ao diabo. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor diz assim: discuta com o diabo, não, resista a ele. Aleluia. O que o diabo quer roubar de nós é a nossa resistência. O Espírito Santo nos deu um fruto também chamado longanimidade. Mas vem cá, eu estou cavando, eu estou entulhando, eu estou falando mal, eu estou mentindo, eu estou difamando. Inclusive, eu estou falando do inimigo, tá? Eu estou roubando ele, estou roubando ela, eu estou tirando a paz dele, a paz dela, eu estou jogando vento, tribulação. Mas ele, mas ela não para, inclusive continua se alegrando no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O inimigo não entende, irmão, porque quanto mais você é afligido e oprimido, você cresce. Lá em Êxodo vai dizer que quanto mais o povo de Deus ele era afligido, quanto mais trabalho colocavam sobre a vida deles, mais eles cresciam e eles se multiplicavam. Quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles eram, irmão. Então essa tribulação, essa situação que você, que eu, que nós estamos passando, não é para nos matar, mas é para a glória de Deus ser revelada em nós. É para o irmão não parar de orar, porque logo vai vir a vitória. É para a gente não parar. Sabe qual é a
deixar grandão para que a gente se olhe pequenininho. O inimigo quer nos assustar. É como esse assalto eu quero trazer para a minha vida assim. Eu gosto desses exemplos práticos das nossas vidas. É como o assalto, ele coloca a arma e quer levar o celular, o problema é teu. Isso aí, irmão, é para que eu tenha medo, é para que eu tenha medo de vir pregar a palavra da forma que eu sempre tenho feito, mas o inimigo não vai me paralisar. Ele não pode te paralisar. Ele quer nos paralisar, ele quer nos assombrar, ele quer nos assustar. Mas sabe qual vai ser a minha resposta para ele? Vai ser a sua resposta? Qual tem que ser a nossa resposta? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. E outra coisa, a minha vida não é preciosa. Mais preciosa é a vida de Cristo na minha vida. Nós já morremos, irmãos. Viver para mim é Cristo, morrer para mim também é ganho. Então o diabo não pode nos assustar dizendo que ele vai roubar algo que já não é nosso. A nossa vida não é nossa, é de Deus. Ele não pode roubar a nossa vida, ele é ladrão, mas ele não pode roubar a nossa alma. A nossa alma está com o Senhor. A não ser que nós entreguemos a alma para ele. O ladrão veio não para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo o papel dele, tentando roubar de nós a paz, a alegria, a satisfação de estarmos na presença, na casa do Senhor. Aleluia. Ele quer roubar isso de nós, mas que nós não venhamos dar para ele aquilo que é precioso, a nossa oferta, a nossa vontade, o nosso coração voluntário de estarmos aqui na presença do Senhor. E teve o tempo na vida de Isaac, onde Isaac dá nome àquele poço, Reobote. Porque esse lugar o Senhor me deu, porque eu cresci nesse lugar. Nós temos que ser resistentes. Às vezes o Senhor quer nos fazer crescer em alguns lugares, mas o inimigo vem querer nos entulhar, vem querer nos encher a paciência para a gente sair, metendo o pé. Ai, por que não vai embora? Eu tentei tanto contra ela, contra ele, por que não desiste? Mas eu vou ficar e eu vou permanecer até o dia que a mão do Senhor me arranque de onde ele me plantou. Não deixe o diabo te assustar e deixar você tirar os seus pés. Às vezes nós desistimos da nossa família, desistimos do nosso ministério, desistimos dos lugares que o Senhor nos planta por medo do diabo, por medo de afronta. E nós temos que permanecer no lugar onde Deus nos plantou. Nós não podemos ser covardes. Deus não conta com gente covarde. Eu vou parar de cavar aqui, eu vou parar de orar por esse filho, eu vou parar de orar por essa mulher, eu vou parar de orar por esse marido. Não pare. Aleluia. Não desista, continue cavando, porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Vai ter uma hora que ele vai bater em retirada, mas continua cavando. Aleluia. Eles jogavam os entulhos porque eles tinham inveja daquilo que Isaac tinha. Eles não tinham uma presença, eles não tinham uma promessa, e eles viam que Isaac ia crescer. Tem gente que está vendo que não vai crescer e quer entulhar o poço de outro que está crescendo. Porque a palavra diz que eles invejavam. E a inveja faz isso, ela quer matar aquilo. Eu não tenho, mas eu vou matar o que o outro tem. Que nós possamos continuar crescendo com sabedoria, porque cada um foi chamado para uma coisa. Cada um foi chamado para um propósito, cada um foi levantado para algo. Cada um administre bem aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Eu preciso administrar com sabedoria e com autoridade o que Ele colocou sobre as minhas mãos. Eu preciso ver o outro administrando com sabedoria e autoridade. Deus tem um lugar preparado para cada um de nós. E os filisteus queriam arrancar a promessa, porque era o diabo. O diabo queria que Isaac não acreditasse mais, que ele iria crescer e iria se multiplicar. O diabo não queria mais que Isaac cresce na promessa. E tudo que o diabo faz para se levantar contra nossas vidas é porque ele não quer que a gente acredite. Porque se você parar de acreditar, você vai parar de andar por fé. Se você parar de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida, você vai parar e você vai morrer. E você não vai cantar testemunho. E nós não vamos contar a glória de Deus e os milagres, aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. A igreja foi perseguida lá em Antioquia. E aqueles homens de Deus, aqueles ministros, aqueles diáconos, aqueles apóstolos,
quando diziam que eles tinham que ir aos magistérios, que eles tinham que ir às autoridades, que eles seriam presos, eles se alegravam. Eles se alegravam por serem achados dignos de padecerem por amor do Evangelho. E a igreja crescia dia após dia. Porque quanto mais a igreja era oprimida, quanto mais a igreja passava por dias maus, ela crescia e se multiplicava. Está sendo apertado, está sendo estreitado, está sendo amassado, irmão. Não se preocupa não, é porque você está crescendo. Ninguém acredita que vão sair águas vivas dali de onde você vai cavar. Continua cavando. Continua se movimentando. Porque às vezes o Senhor nos dá um discernimento e uma visão para cavar em um lugar onde ninguém viu nada. Ninguém tinha visto nada ali. Ninguém viu nada, mas aí que o homem de Deus teve a visão, começou a cavar. Opa, tem uma mina de tesouro ali, eu vou começar a cavar ali porque eu também vou ser beneficiado. Às vezes o Espírito não te dá discernimento, te dá visão sobre alguma coisa, sobre um negócio, sobre uma pessoa, sobre uma alma que precisa ser liberta, ninguém viu nada. Mas aí Deus te dá discernimento e você começa a cavar, você começa a trabalhar, não, agora eu quero pra mim. Porque você começou a trabalhar e a fazer um trabalho que outras pessoas não queriam fazer. Mas quando você começa a trabalhar e quem está do lado de fora começa a ver o valor que você viu quando não tinha valor, eles vão querer tomar isso de você. O inimigo quer que a gente não enxergue valores em pessoas, em ministérios, em circunstâncias. Ele quer que a gente despreze aquilo que provavelmente pode ser um lugar onde eu vá cavar e vai virar algo extraordinário para a minha vida. Ele quer que você desacredite do seu negócio. Ele quer que você desacredite do seu dom, do seu talento. Ele quer que você desacredite de um relacionamento. Ele quer que você desacredite. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai desvalorizar para que você não se planche ali, para que você não cave poço naquele lugar. E ele vai tentar mostrar para você que não tem valor. Irmão, esse casamento não tem mais valor, esse relacionamento não serve de nada, mas começa a cavar, começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer a sua parte. O diabo não quer que a gente veja valores, ele quer que nossos olhos fiquem plantados na terra, que nossos valores sejam monetários, que nossos valores venham ser materiais e que nós venhamos parar de olhar para aquilo que de fato tem valor, para aquilo que é eterno, daquilo que dura para sempre. Ele quer manter os nossos olhos fixos, presos em coisas que não têm valor. Ué, Isaac está cavando ali? Não tem nada naquela terra, ele está cavando ali por quê? Não tem nada ali, não sai nada daquele lugar. Isaac começa a cavar, aí começam a vir os invejosos, aí começam a vir aqueles que a terra não era para eles. Mas você acha que Isaac esquenta a cabeça dele com isso? Não esquenta a cabeça não, ele vai cavar em outro lugar. Você está preocupado com isso aqui? Fica para você, eu vou cavar em outro lugar. Porque aquele que prometeu sobre a minha vida, não foi a terra que disse que me daria, não foi o lugar que disse que faria na minha vida, quem disse que faria foi o Senhor. Então eu vou cavar para ele ver, eu vou mostrar para ele que eu estou sendo resistente, eu vou mostrar para ele que eu acredito na promessa que foi ele quem me fez. Nós temos que parar de esperar que o homem faça algo por nós. Nós temos que parar de esperar que o sistema faça algo por nós. Não, quem disse que faria foi o Senhor. Quem disse que me honraria era o Senhor. Quem disse que me multiplicaria foi o Senhor, não foi o homem. Eu vou cavar aqui, irmão. Mas se você quiser porfiar comigo, irmão Marcos, se quiser cavar comigo, quiser toma, é teu. Eu saio fora, eu vou cavar em outro lugar. Eita, Jesus. Porque é o Senhor que nos dá. É o Senhor que realiza a vontade dele em nossas vidas. Não é o lugar. Não é a terra que eu piso, mas é a promessa, é a palavra que eu carrego sobre a minha vida. Nós temos que entender que não é o lugar onde ele nos colocou, mas é a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. E Isaac tinha uma palavra, olha, não desça ao Egito. Não vai atrás de pão, não. Não sai correndo da fome, não, porque vai ser aqui que eu vou te honrar. Meu Deus. Tem gente achando que o melhor momento agora é de sair do Brasil, porque um outro governante sentou, tem que sair fora daqui, eu vou para o exterior, eu vou para outro estado. Não, fica onde Deus te plantou. Porque não vai ser o presidente, não vai ser o governo, não vai ser o partido que vai te alimentar, mas vai ser o Senhor. Eu vou correr pela violência, eu vou correr pela fome. Não, irmão, não corre não. Fica, porque você
você é do Senhor. Nós temos que parar de acreditar que é o homem que vai fazer. Não, vai ser o homem, não vai ser o governo, não vai ser o Senhor. Isaac tinha uma palavra. Nós temos que ler mais a palavra, nós temos que orar mais a palavra e nós temos que entender qual é a promessa que Ele tem sobre nossas vidas. E saiba que, às vezes, o inimigo e algumas pessoas conseguem enxergar e discernir de uma forma muito mais forte o que você carrega do que você mesmo. E é por isso que eles querem entulhar, eles querem te esvaziar, eles querem te entristecer. O inimigo quer te assaltar, quer roubar a sua autoestima, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar o valor que Deus te deu. Aleluia. Mas não foi com ouro e com prata que nós fomos comprados, mas foi com o sangue de Jesus. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, uma vez eu ouvi isso no início da minha caminhada. Alguém me disse assim: Kátia, eu vou te ensinar uma coisa. Essa pessoa tinha sido cercada, ou uma pessoa estava na rua, quis assaltar ela. E ela se foi de um lado, ela foi para o outro, ela conseguiu ali, Deus escondeu ela e ela não foi assaltada. E eu falei para ela assim: então a gente não passa mais por aqui. Ela falou assim: não, eu vou te ensinar algo. Quando o inimigo quiser que você não passe por um lugar porque ele quer te assustar, você vai passar por ali. Quando o inimigo quiser falar para você que você não pode entrar em um lugar, você vai entrar ali. E uma das coisas que eu carrego no meu espírito, o diabo não vai dizer para mim onde eu não posso ministrar. Ele não vai dizer para mim o que eu tenho que pregar. Ele não vai amarrar, ele não vai paralisar a minha boca nem a minha vida, porque eu vou fazer. Aonde Deus disse que eu vou crescer, aonde Ele disse que eu vou ministrar, aonde Ele disse que é para pregar a palavra dele, eu vou fazer no nome dele. Aleluia. Quando o inimigo tentar calar a sua voz, tentar trazer dúvida a respeito de quem você é, você faça. E essa faz parte da autoridade que o Espírito Santo de Deus me deu. Eu não desisto, não desisto. Não é que ele não desiste porque eu sou boa, porque eu sou forte e corajosa o suficiente, não. É porque ele não desistiu, ele foi fiel até o fim. E eu preciso parecer com ele, ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E muitas vezes nós somos covardes. Se nós não conseguimos ir até o final em coisas que são mínimas, se você não consegue honrar ao Senhor em coisas pequenas, como é que você vai honrar em coisas grandes? Você não consegue terminar aquilo que você se propôs a fazer. Você determina algo e logo você para. Então, por que você começou? Se você não consegue ser fiel no pouco, você não pode ser fiel no muito. E qual é o muito aqui nessa noite? O muito é a salvação eterna. Aleluia. E qual é o pouco? Às vezes você para de orar por pessoas que estão na sua casa porque você não consegue continuar resistindo na oração. E se você desiste de orar por quem está na sua casa, se você não consegue mais crer que ele será salvo, você não está sendo fiel no pouco. Então como é que você vai ser resistente o suficiente para entrar na glória? O reino de Deus é tomado à força e pelos violentos. Os violentos o arrebatam. Mas são os violentos, irmão, não é na carne não. São os violentos no espírito. Pessoas violentas no espírito, que têm unção de ousadia. Glória a Deus. A mesma unção que estava sobre a vida de Caleb e Josué. Eu continuo, ele fica velho, ele vai dizer assim: não, eu quero o que é meu. A mesma força que eu tinha com os meus 40 anos, eu ainda tenho. Aleluia. Ele ficou ancião, mas ele ainda carregava uma disposição e uma ousadia. Ousadia que muitas vezes nós não temos. E a palavra do Senhor vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, irmão, como é que a gente vai ficando forte e corajoso? São nos dias maus, são nas afrontas, nas humilhações, nas invejas. Quando ninguém acredita em você, que você precisa começar a olhar para você e acreditar em você. Não acreditam que eu sou de Deus, não tem problema não. Começa a acreditar você que você é de Deus. Aleluia. Começa a crer você que você tem palavra e você vai ter palavra. Começa a crer você que quando você orar, Deus vai mover o céu e Ele vai mover a seu favor. E vai acontecer. Aleluia, Pai. Deus prova a gente. Minha filha, pai, ninguém acredita em mim, ninguém gosta da palavra que eu prego. Continua pregando. Continua fazendo, continua se movimentando. Está fazendo na carne ou está fazendo no espírito? Se está fazendo na carne, você vai parar, mas se é no espírito, você vai perseverar. Porque a palavra do Senhor diz que eu não vos dei espírito de medo, mas de ousadia.
Não desista daquilo que Deus mandou você fazer. Não desista da sua casa, dos seus sonhos, do seu ministério, da sua família. Não desista dos seus estudos. Eu não sei aquilo que você tem que fazer, o que você tem que perseverar. E você está se sentindo fraco, com a mão frouxa. Não desista. Possivelmente alguém está vendo algo em você que você não consegue mais ver. Alguém está vendo algo em você que nem sequer você consegue ver mais. Alguém está vendo em você aquilo que os filisteus viam em Isaac. E o diabo amou Isaac, não queriam Isaac, queriam entulhar os poços de Isaac. Mas que você possa ver aquilo que Deus disse que faria a seu respeito. Você vai crescer e você vai se multiplicar. E aqueles que estão esperando a sua derrota, a sua vergonha, vão ter que ver a glória do Senhor nascendo sobre a tua. Que nós possamos crescer na palavra, na presença do Senhor. Irmã, essa palavra é uma palavra de contenda, não. Essa palavra é uma palavra de posicionamento. Que nós possamos nos posicionar. Que nós possamos nos alegrar nas tribulações, nos dias maus. Fala mal de você, não tem problema não. O céu está falando bem de você. O céu está falando bem a seu favor. O Espírito Santo é aquele que nos justifica. Que nós não venhamos entrar em contendas de palavras, mas que venhamos deixar o Espírito Santo de Deus nos justificar. Isaac não foi justificado pelo que saiu da boca dele. Ele foi justificado pela presença que ele carregava. Ele foi justificado pela palavra que tinha sido liberada sobre a vida dele. E a palavra era: você vai crescer, você vai se multiplicar, você será uma grande nação. A sua família será liberta, o seu filho será liberto, a sua filha será liberta, o seu marido, a sua esposa. Receba essa palavra, não desista. Continue cavando poços. Que o Espírito de Deus nos levante, irmãos. Ficamos perturbados e paramos de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque estão porfiando por aquilo que é nosso. Se desprende do poço, se desprende do buraco. Fez o buraco, deixa ali. Caminha um pouco mais e faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Quanto mais você cava poços, seu braço vai ficando forte, você vai ficando mais ousado. Quanto mais você cava poços, você vai recebendo mais instrução do Espírito Santo. Não interessa quem está entulhando os seus poços, continua cavando. Porque quem está entulhando o seu poço, achando que vai minar aquilo que Deus colocou sobre você, vai ver você crescer. Como está lá em Êxodo: quanto mais eram oprimidos, humilhados, quanto mais eles eram amassados, mais eles cresciam e se multiplicavam. Pode entulhar os meus poços, porque vai chegar uma hora que vão vir as águas vivas. Reobote, aqui me fez crescer e multiplicar o Senhor. Não desista daquilo que Deus disse que seria seu. E não é que o poço vai ser seu. A promessa não era sobre um poço. A promessa era que ele iria crescer, iria se multiplicar, e que a glória de Deus seria conhecida através da vida, da descendência de Abraão. A nossa casa, a nossa família tem uma promessa, e nós temos que continuar cavando poços, que a glória do Senhor se resplandeça através de nós e através da nossa vida. Não é sobre quem quer nos perturbar. Não. O inimigo não está vendo isso aqui. O inimigo não liga para roupa, não liga para celular, não liga para blusa, não liga para cabelo, não liga para isso não. Ele quer te resistir para que você desista da promessa. Ele sabe qual foi a promessa que o Senhor fez por você e aonde Ele vai te levar. E Ele quer te resistir para que você não chegue do outro lado. Mas resista ao diabo e o diabo fugirá de você. E assim eu agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer orando pela sua vida. Amém? Senhor Espírito Santo, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu quero te agradecer pelo fluir do teu Espírito Santo. Eu quero te louvar porque eu sei que o Senhor está falando conosco. Eu sei que o teu Espírito está movendo em nosso favor. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer pelo teu favor. Espírito Santo, nos ajude a não desistir daquilo que o Senhor disse que faria. Não nos deixe desistir dos lugares que o Senhor nos plantou. Não nos deixe, Pai, desistir da unção que o Senhor liberou sobre nossas
nossas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor venha aquietar os corações dos teus filhos. Eu peço que o Senhor venha trazer paz. Que o Senhor venha repreender todo vento contrário de calúnia, de difamação, de fofoca, de intriga, de inveja. Pai, e que nada disso venha paralisar a ação do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos continuar crescendo e nos multiplicando. Porque o Senhor tem uma promessa. Eu quero abençoar cada casa, cada família, cada sentimento. Eu quero abençoar os teus filhos, Pai, pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, abençoa os teus filhos. E que os teus filhos não saiam daqui da forma que eles entraram, mas saiam daqui, Pai amado, com entendimento, com prudência, sabendo, Deus amado, que foi o Senhor que os plantou nas suas famílias, nas suas casas, nos seus ministérios. Assim eu oro e assim eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero entregar algo da parte do Senhor para o irmão Edmilson.